paz do Senhor, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto da Igreja Comunhão com Cristo. Estamos aqui hoje, junto com vocês que estão nos ouvindo em casa, vocês que estão aqui presencialmente, para mais uma vez nós trazermos para vocês nossos louvores, a palavra de Deus, orar junto com vocês. E eu creio que Deus tem algo especial para vocês esta noite. Vamos orar para nós começarmos o culto, abençoar o grupo de louvor. Amém? Senhor querido e amado, vai ao encontro, Senhor querido e amado, da casa dos meus irmãos, aqueles que estão assistindo em casa, estes que estão aqui, na minha casa também, Senhor querido e amado, entra, Senhor querido e amado, junto a cada um da nossa parentela, com os teus cuidados e com o teu amor. Deus abençoa o nosso culto, abençoa o grupo de louvor, ó Deus, abençoa as pregações, abençoa todas as orações. Senhor querido e amado, que o teu Espírito Santo se faça presente nesta noite. Que tudo o que fizermos aqui nesta noite seja conduzido pelo teu Santo Espírito. No nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. O mover do Espírito Santo na nossa vida nos coloca na presença de Deus. Nós temos que dar glória e graça ao Senhor por isso. Amém? Você tem, você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte o Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte o Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. E você tem valor, o Espírito Santo se move em você. E você tem valor. Que o Deus, nosso Deus, cuida de ti e cuida de mim, amém? Glórias a Deus, Senhor.
Preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, Porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, não, Deus cuida de mim. Ele cuida na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Oh, eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer lhe dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, ei, ei, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Aleluia, Senhor. Glórias ao teu nome. A tua graça nos basta, Senhor. A tua graça, ela nos alimenta, nos indica o caminho, Senhor. Oh, glórias a Deus, Senhor. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais.
fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de suas asas és meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Glórias ao teu nome, Pai querido. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Fala conosco, Senhor. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de suas asas és meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos A fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de suas asas és meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Aqui, irmão, nós temos a oportunidade de conhecer um grande amigo, aquele que podemos contar com ele a cada momento da nossa vida, nos nossos momentos mais infelizes, nos nossos momentos mais alegres. A gente pode colocar nas mãos desse amigo toda a nossa vida, todo o nosso passado, por pior ou melhor que seja, porque ele vai estar sempre disposto a estender a mão e ele vai nos perdoar. Ele vai dizer pra gente assim: vá e não peque mais. Assim é o Deus, é o nosso Jesus, amém? Conheci um grande amigo, Jesus. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar. Pois sim, conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, e o seu nome é Jesus Cristo. A gente pode confiar, nele a gente pode e deve confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar, nele a gente pode e deve confiar. Jesus, Jesus, meu melhor amigo, nele a gente pode confiar, nele a gente pode e deve confiar. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode
gente pode confiar. Nele a gente pode e deve confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Nele a gente pode e deve confiar. Mas você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Glórias ao teu nome, Senhor. Toda a honra e toda a Amém, glória dada a ti, Jesus. Senhor amado. Amém. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Glorificado seja o nosso Deus. Sejam bem-vindos os que estão chegando agora. Gláucia, seja bem-vinda, amada. Tem um tempo que não te vejo, todos que estão aqui, sejam muito bem-vindos. E você que está assistindo de casa, que está assistindo online, se você ainda não passou o link para os seus amigos, para os seus parentes, faça ainda, porque ainda dá tempo. A pregação de hoje é algo que é muito importante que você saiba. E eu sempre fico muito feliz que Deus me dá esse tipo de pregação, como eu já disse aqui. Eu me sinto abençoada por Deus quando o Senhor faz isto. Muito embora a gente pague um preço, não é, irmãos? Hoje eu quase não conseguia estar aqui no culto. Mas grande é o Senhor e os livramentos do Senhor, e eu glorifico muito a Deus por isto. A palavra de hoje, irmãos, vai estar no livro de Isaías, mas antes que a gente leia, nós vamos orar para que o Senhor conduza a pregação, para que o Espírito Santo de Deus venha conduzir a pregação. Os irmãos que chegaram agora, eu gostaria que deixassem os cumprimentos para depois, para que pudessem se assentar, assistir o culto, não é? Para que todos pudessem aproveitar o máximo possível desse momento, ok? Senhor querido e amado, neste momento nós colocamos as nossas vidas na Tua presença. Senhor amado e querido, Senhor, a Tua palavra só se discerne espiritualmente. Então eu peço a Deus que o Teu Santo Espírito esteja neste momento, Senhor, trazendo, Senhor querido e amado, Senhor, um espírito, Senhor, de discernimento, um entendimento espiritual, porque não é uma palavra de entendimento fácil, Deus. Então eu te peço que o Senhor abra o entendimento espiritual de cada um dos meus irmãos que estão assistindo nesta noite e daqueles que assistirão em outros dias, ó Deus. Vai abrindo o entendimento espiritual de cada um. Senhor, traz para cada um, Senhor, o foco necessário, que possa, Senhor, prestar a atenção necessária na Tua palavra, para que possam crescer espiritualmente na Tua presença. Deus, tira todo tipo de distração neste momento, Pai. Em nome de Jesus, venha nos conduzir na palavra, conduzindo, Senhor, a pregadora e conduzindo também aqueles que estão, Senhor, recebendo a Tua palavra. Nos conduz para o Teu Santo Espírito nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, amém. Queridos, eu faço muita questão que cada um de vocês hoje acompanhe, mais do que nos outros dias, eu gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia. Você que está aqui, você que está em casa, e não importa se a sua Bíblia é católica, não se importa se ela é evangélica, porque você vai encontrar lá as mesmas passagens que nós vamos citar aqui. É muito importante que você acompanhe, porque este assunto é um assunto muito pouco pregado nas igrejas. Então, é necessário que você acompanhe, para que você cresça espiritualmente, que você não está aqui hoje por acaso. Você não está em casa assistindo por acaso. Se você está hoje assistindo esta palavra, é porque Deus quer trazer para você um conhecimento espiritual diferenciado. É porque Ele está te trazendo, irmãos, conhecimento e crescimento espiritual, maturidade espiritual. A palavra de Deus hoje está no livro de Isaías,
no capítulo 40. E quem for localizando, estiver aqui presente na igreja, os que puderem, fiquem em pé, por favor. Isaías 40. E aqueles que são crentes novos, que têm dificuldade de localizar, eu peço que uma pessoa que estiver do lado ajude, para que a pessoa possa localizar com mais facilidade, porque depois de um tempo a gente até localiza as coisas com facilidade, mas no começo eu reconheço que é difícil. Então, a palavra de hoje está no livro de Isaías, no capítulo 40. Isaías 40. Nós vamos ler dos versículos 1 a 5. Amém? E diz assim a palavra do Senhor: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua milícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo o vale será exaltado, e todo o monte e todo o outeiro será abatido, e o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. Até aqui, queridos, podem se assentar. Irmãos, essa passagem de Isaías é quando Deus ele mostra para Isaías a vinda do Messias. Então, ele faz ali um prenúncio da vinda do Messias, Isaías faz nessa passagem, e também profetiza como é que seria o trabalho de João Batista, que é a pessoa que esteve preparando o caminho do Senhor Jesus, quando Jesus veio, e que esteve aplanando as veredas, né? E a palavra hebraica que foi usada aqui no versículo 1, ela diz, arrependei-vos. Ela significa arrependei-vos para que sejais consolados. Ela não começa exatamente com a consolação. É arrependei-vos para que sejais consolados. Então, e para que sejais consolados, por quê? Porque Deus estava enviando o Consolador, Ele estava naquele momento enviando Cristo à terra e dizendo para o povo, esse é o Cristo, esse é o meu Filho. É o meu Filho que está vindo para a salvação de todo aquele que nele crê. E apresentando ali Jesus com esse objetivo. Ele estava enviando naquele momento o Salvador da humanidade. Então, ele precisava, e Deus então entendeu que seria melhor e que alguém preparasse o caminho para a vinda de Cristo. E nesse momento, então, Isaías profetiza esse trabalho que todos nós que conhecemos a Bíblia, sabemos o trabalho tão grandioso que João o Batista fez, tanto que ele ficou conhecido como João o Batista, porque esse trabalho que ele fazia era de chamar as pessoas ao arrependimento e, na sequência, ele as batizava. Então, como ele batizava essas pessoas na sequência, chamava ao arrependimento e as batizava, então ele era conhecido por João o Batista. Mas, na evolução da história, as pessoas, então, já aglutinaram os nomes e passaram a chamá-lo de João Batista. Esse era aquele precursor que estava ali aplanando as veredas, preparando o caminho do Senhor. Esse era o trabalho de João Batista. Mas hoje, eu quero falar para vocês, não dessa primeira vinda de Cristo, porque a primeira vinda de Cristo ela já aconteceu. Esta já aconteceu, nós já conhecemos bem, todos nós que já lemos a Bíblia, que já lemos alguma coisa da Bíblia, nós conhecemos bem a vinda de Cristo. Mas eu quero falar para vocês da segunda vinda de Cristo. Eu quero dizer para vocês que a segunda vinda de Cristo, ela se aproxima, e que nós, os pastores, que temos um chamado de Deus, aquelas pessoas que obedecem aquilo que Deus as manda pregar, nós já estamos preparando o povo para esta vinda de Cristo. E cabe a nós, então, preparar o terreno, cabe a nós fazer esse trabalho e cabe a nós aplanar as veredas. E o próprio Isaías, ele diz o que era preparar o caminho.
Ele fala, é aplainar as veredas, os outeiros serão abatidos, os vales serão levantados. Então, ou seja, tudo será aplainado. Então, aquilo que não está correto, passa a estar correto para a vinda do Senhor. Isso é uma necessidade. Você vê que João fala que o que é torcido se endireitará e o que é áspero se aplainará. Os outeiros serão abatidos e os vales serão levantados, ou seja, tudo será, de fato, aplainado, né? Então, veja, irmãos, esse é o trabalho que os pastores deveriam estar fazendo hoje. Eles deveriam estar, então, fazendo esse trabalho de preparação da vinda de Jesus, da segunda vinda de Jesus, mostrando o caminho da salvação para as pessoas, mostrando o caminho do arrependimento, como João Batista fez, mostrando esse caminho de arrependimento e fazendo com que as pessoas olhem para dentro de si mesmas, para que elas verifiquem o que é que na vida delas precisa ser aplainado, o que elas têm na vida delas que não está compatível com os ensinos de Cristo, para que elas não pereçam nos últimos momentos, porque serão momentos de angústia e serão momentos difíceis. E as pessoas precisam estar preparadas espiritualmente. Elas precisam estar com a vida mais no altar, vamos dizer assim, para que elas não pereçam nesse momento. Tem uma diferença, porque as pessoas podem pensar assim, mas só João Batista preparou a vinda de Jesus e não foi tão duro assim. Há uma diferença enorme entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. Na primeira vinda de Jesus, queridos, Jesus estava vindo, Deus tinha enviado Jesus para mostrar que Ele era o Cristo, para mostrar que Ele era salvação para todo aquele que nele cresce e para mostrar o Evangelho de Cristo, para fazer conhecido o Evangelho de Cristo. A segunda vinda de Cristo não é assim. Na segunda vinda de Cristo, Cristo virá como juiz. Então, aquele Cristo que até o dia anterior da vinda, Ele te estendia a mão, aquele Cristo que dizia assim, vem, você que é pecador, venha, se arrependa e venha, venha porque eu estou te esperando. Eu estou aqui com os braços abertos te esperando, vem. Aquele mesmo Cristo que até o dia anterior abria os braços e falava, se arrependa dos teus pecados e vem. Mas na hora que bate ali o martelo, na hora que é a segunda vinda dele, aí ele já não está mais com a mão estendida para você. Aí ele é o seu juiz. Ele não é aquele que está como advogado diante de Deus por você, todos os dias. Ele não é mais o teu advogado. Ele é o teu juiz. Então, é aí que tem uma diferença muito, muito grande e que a gente precisa de aprender mais sobre isso. Mateus 25 fala que ele está vindo como juiz, que ele julgará toda a terra, e aí a gente entende o quê? Que ele vai julgar toda a terra de acordo com a lei do Pai, de acordo com a lei que ele estabeleceu, que o Pai estabeleceu desde o princípio do mundo, porque ele estava com o Pai desde o princípio do mundo. Então, quem tiver alguma curiosidade, depois leia, porque este assunto, ele é um assunto tão extenso, que não dá para a gente tratar ele todo num culto de 30, 40 minutos. Então, nós vamos falar aqui de algumas coisas que sejam, assim, algumas coisas que você precisa saber, conceitos que você precisa saber, algumas coisas que você precisa saber, e em outros momentos que Deus vai preparar, eu creio, nós podemos falar mais sobre o assunto. Então, é necessário que você saiba que Mateus 25 trata da vinda dele como juiz, e se você quiser, você pode ir lá e você vai aprender sobre isso lá em Mateus. Ele vai vir para julgar toda a terra. Então, veja, então por isso que é tão necessário ensinar sobre esses acontecimentos. Porque esses são acontecimentos que são tão certos, como o dia vai nascer, o sol amanhã, e amanhã o dia vai nascer de novo. Então, são acontecimentos certíssimos, são bíblicos,
Várias pessoas falaram sobre isto na Bíblia, inclusive Jesus Cristo. Vários falaram. Então, desde o Antigo Testamento, que muitos falavam sobre isto, e você tem, depois que você tem Daniel. Daniel é mais ou menos assim, Daniel e Apocalipse foram 2 livros feitos para lerem juntos, para serem lidos juntos, porque as profecias de Daniel, elas se completam em Apocalipse. Então, Daniel já foi mostrado para ele várias das coisas que aconteceriam nos últimos dias, nos últimos tempos. Você tem Paulo falando sobre isso em Tessalonicenses, você tem Jesus Cristo falando sobre isso também em Mateus, em vários outros lugares. Você vê, então, que não é um assunto que na Bíblia ele é tratado só aqui ou ali. Não, ele é muito tratado na Bíblia. Tem todo o livro de Apocalipse que fala sobre esses acontecimentos dos últimos dias. Então, é muita matéria para você ler, apenas para citar a Bíblia. Irmãos, quando eu venho fazer uma pregação aqui, Deus me dá um assunto para eu pregar, e Ele diz, é este o assunto, eu faço uma pesquisa enorme sobre isto. Para eu não chegar aqui, para eu não falar de mim mesma, para eu não falar aquilo que não é, para eu falar de acordo com a Bíblia. E você deveria fazer a mesma coisa, depois que houve uma pregação desse tipo, você chega em casa e você começa também a pesquisar. Começa a tentar ler e aprender mais um pouco e mais um pouco. Irmãos, eu li um livro de 180 páginas e comecei um outro de 500. Então, não é fácil. É muita coisa, e Satanás se levantando, e Satanás se levantando. E já na hora de eu vir para cá, se levantou novamente, eu não ia conseguir mais vir, pela queda que eu estava levando, pelo nível da queda que eu estava levando. E Deus sustentou. Então, os levantes são grandes. Toda semana, se o assunto é um assunto que vai tocar em algo que o inimigo não quer que você saiba, os levantes são grandes e a gente paga um preço. A gente paga um preço para estar aqui. Então, pague esse preço também em casa para aprender mais. Aprenda mais um pouco. Não deixa só por conta do pastor, sabe? Então, eu quero começar a ler com vocês alguns conceitos e situações acerca desses eventos. Eu quero começar a ler o que Paulo disse lá em 2 Tessalonicenses 2, versículo 3 e 4. 2 Tessalonicenses 2, versículo 3 e 4, para quem quiser acompanhar. Nós temos vários ensinos bíblicos, sabe, sobre isto. Paulo ali, ele nos alerta o quê? Que antes que Cristo venha, viria o anticristo. E que viria acompanhado de uma grande apostasia. E o que é apostasia? Apostasia é quando uma pessoa deliberadamente, ela se afasta de Deus e de tudo aquilo que representa Deus, de tudo aquilo que Deus representa. Então, ele diz que viria o anticristo, uma grande apostasia. 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4, versículos 3 e 4, capítulo 2, versículos 3 e 4, diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, aqui você já tem, através de Paulo, você já tem um conceito de anticristo. Você já sabe o que é anticristo. É tudo aquilo que se opõe de uma maneira feroz a Deus, a tudo aquilo que Deus representa, que quer usurpar o lugar de Deus, que quer parecer Deus, que quer estar no lugar de Deus. É tudo isso. Pode ser uma pessoa, pode ser um sistema. Muitas vezes não é uma pessoa, é um sistema. E, então, essa expressão, então, anticristo, ela se aplica a tudo o que já existiu, o que existe e o que virá a existir, neste sentido de ter um propósito, de vir com um propósito de oposição ferrenha a Cristo e a tudo aquilo que Cristo representa. Então, ao longo dos tempos, os cristãos já se depararam com alguns anticristos. E eu sei que para muitos evangélicos, inclusive, isso pode parecer uma novidade, porque a pessoa pode pensar assim, mas anticristo é só lá no final?
lá no fim dos tempos? Não, não é não, irmão. Não é não. O anticristo não é só lá no final, no fim dos tempos, não. Alguns já vieram e então tudo aquilo que se opõe de uma maneira feroz, assim, aquilo que Cristo representa e que tenta usurpar um poder que não lhe pertence e se opõe a Cristo, é um anticristo. João escreveu sobre isto. Você vê, quando eu falo assim, tudo aquilo que se opõe, nós tivemos vários casos ao longo da história. Nós tivemos Nero, que ele queimava cristãos todos os dias, crucificava e queimava cristãos todos os dias. Ele tinha uma oposição, uma perseguição ferrenha aos cristãos. Nós tivemos Hitler, que matou milhares de cristãos em câmaras de gás e matou em trabalhos forçados também. E tivemos outros. Então, hoje nós temos aí cristãos sendo perseguidos de uma forma muito cruel na África. Então, nós tivemos outros. E João foi contemporâneo de Nero. João escreveu, lá na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18, 1 João 2, 18. Se alguém puder ir escrevendo essas referências para as pessoas que estão em casa, facilitaria também. 1 João 2, 18, João fala o seguinte: filhinhos, esta é a última hora. E conforme ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos se têm levantado, por onde conhecemos que é a última hora. Então, ele era contemporâneo de Nero. Ele foi contemporâneo de Nero. Então, ele já estava ali convivendo com um dos anticristos. Ele então falava ali dos anticristos. Mas a gente sabe o quê? Que esse que precederá a vinda de Jesus, a gente sabe que esse vai ser o último. Este vai ser o último anticristo. E nós sabemos que ele vai ser, talvez, pior do que os anteriores. Ele também se levantará contra tudo o que Cristo representa, se oporá aos valores cristãos, aos valores bíblicos, aos valores cristãos, e se oporá de tal maneira, e se levantará de uma tal maneira, né, e de uma forma muito mais organizada do que foram os anticristos no passado, e ele vai alcançar, vai ter então um alcance até muito maior. E como esse último é o que precede a vinda de Jesus, é sobre ele que a Bíblia mais fala. A Bíblia fala mais deste último, que é o que precede essa vinda de Cristo, não é? E a determinação dele vai ser a mesma, a crueldade vai ser a mesma, de repente até vai ser mais. E não necessariamente, prestem atenção nisso, porque é preciso que você aprenda, não necessariamente será uma pessoa. Pode ser uma organização, pode ser um sistema. Tá? A Bíblia não deixa isso tão claro assim, para que eu possa dizer para vocês, é uma pessoa. Tá? É aquilo que se opõe, que se junta para se opor, não é? Ele vai perseguir a igreja, e vai perseguir muito. Cada um de nós que estivermos vivos neste momento, ele vai perseguir, não vai perseguir pouco, não. Mas a Bíblia nos conforta. Ela diz que o reinado dele vai ser curto. Vai ser bastante curto. E é interessante isso porque, como ele vai ter um reinado curto, o que acontece? Ele vai obrigar as pessoas a uma apostasia contra Deus, a uma adoração àquilo que não é Deus, mas que quer estar num lugar de Deus. E muitas vezes a pessoa acha que não tem forças para suportar um sofrimento longo, e então ela vai lá e ela cai. E ela se entrega a essa apostasia, pensando, eu não vou resistir até o final. E o final estava logo ali. Porque a Bíblia diz que é curto o reinado dele. A gente vê lá em Daniel 9, 27, que diz que ele vai fazer uma aliança com muitos, e que essa aliança dele vai ter uma duração de uma semana bíblica, que são 7 anos. Então, mas diz lá também em Daniel 7, 25, que ele vai quebrar esta aliança na metade do tempo, que com 3 anos e meio ele quebra essa aliança, e aí todos os acontecimentos eles se desenrolam assim, muito rapidamente. Então, de repente, a pessoa está ali no 3º ano e tal, já aguentou até ali, mas agora não aguento mais, e vai lá e se alia. Que, aliás, olha, honestamente, seria uma das decisões mais burras que uma pessoa poderia tomar, não é?
Porque se a pessoa pensar assim, nossa, eu não aguento este sofrimento aqui, então eu vou me aliar ao anticristo, eu vou me aliar a ele porque eu não aguento esse sofrimento. A pessoa vai estar trocando um sofrimento de cerca de 3 anos e meio, ela vai estar trocando isso por um sofrimento eterno no inferno, por uma eternidade de sofrimento. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Então, eu trouxe para vocês Daniel 9:27, que eu disse que Daniel recebeu revelações também sobre Apocalipse, sobre o que vai acontecer nos últimos dias, sobre o anticristo, sobre como essas coisas aconteceriam. E Daniel 9:27 fala assim: e ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Mas Daniel 7:25 já tinha dito que ele quebraria essa aliança na metade do tempo. Que ele fala que com um tempo, mais um tempo e metade de um tempo, que essa aliança seria quebrada. E depois, lá em Apocalipse, a gente lê 42 meses, que também fecha com os 3 anos e meio. Então, na metade desse período desta aliança, ele vai quebrar essa aliança que vai fazer com muitos povos, muitas nações, muitas pessoas que vão aceitar esse governo, em nome talvez de uma pretensa paz. Lá em Apocalipse 13, se alguém quiser colocar aí, Apocalipse 13, versículos 3 a 8, para que depois a pessoa possa procurar e possa ler, né? A gente lê o quê? Que neste período vai haver uma grande perseguição ao povo de Deus. Perseguição a quem? Ao povo de Deus. Que ele vai proferir palavras contra o Altíssimo, palavras assim, inomináveis, e que ele vai destruir os santos de Deus. Os santos de Deus somos nós, porque, segundo a Bíblia, os santos de Deus, santo significa separado. Então, segundo a Bíblia, os santos de Deus somos todos nós que somos separados para Deus. E, segundo a Bíblia, vai ter um momento ali que ele vai destruir os santos de Deus, não é? E Apocalipse 13, do 3 ao 8, que fala assim: e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido, guarda essa palavra, foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde o início dos tempos. Então, veja, isso vai acontecer, irmãos, porque a manifestação do juízo de Deus sobre a terra já estava prevista, e Deus vela por tudo que ele já escreveu, por tudo que ele já disse. Então, é a manifestação do juízo de Deus sobre a terra, porque o povo quis abandonar a verdade e seguir a mentira. Então, o Senhor os deixa à mercê da mentira, e somente aqueles que verdadeiramente querem a Deus permanecerão com a verdade fiéis. Mas o Senhor faz com que a mentira prevaleça por muito tempo. O Senhor coloca um espírito de engano muito grande sobre esta criatura que virá. Mas aí é preciso também que você compreenda o quê? Que Deus está no controle de tudo. Ele está controlando todos estes acontecimentos. Nada disso aconteceria se Deus não estivesse sob o controle. Você leu aqui, você já me ouviu pregando aqui, que quando você faz uma aliança com Jesus Cristo, aceita Jesus como Salvador da sua vida, o diabo só pode tocar na tua vida se ele pedir permissão para Deus. A gente já pregou sobre isso aqui. Ele só toca na tua vida se ele pedir permissão para Deus. E aí, você lê uma confirmação disso aqui em Apocalipse 13. Você vê o quê? Que quando ele quis tocar no povo de Deus, ele teve que pedir o quê? Permissão. E aqui Apocalipse 13 diz o quê? Que foi permitido. Foi permitido
Porque sem permissão de Deus, Ele não pode tocar na tua vida. E foi permitido ali naquele primeiro momento. Foi permitido porque quem estiver vivo neste momento vai ser colocado à prova mais do que os crentes dos anos anteriores, dos anos passados. Porque ali é a hora que Deus vai separar o joio do trigo e vai saber quem é que verdadeiramente está com Ele. Irmãos, eu sempre digo isso em pregações. Quem já viu pregações minhas aqui deve ter visto isso em algum momento. Que Deus vai separar o joio do trigo não é entre o crente e o ímpio, porque o ímpio já é joio. Ele vai separar o joio do trigo no meio dos crentes, é no meio do povo de Deus, daqueles que são cristãos. Ele vai separar o joio do trigo. Então, num momento como esse aqui, é o momento em que Deus vai ver quem que verdadeiramente está com Ele, que tem firmeza com Ele, que é firme com Ele, e porque quem não for firme não vai aguentar, vai sair, não vai resistir. Este é o momento em que o Senhor vai separar, em que Ele vai saber quem verdadeiramente está com Ele. Quem não tem firmeza, provavelmente vai cair. Porque eu falo que Ele vai separar dentro das igrejas, por quê? Porque lá fora dificilmente alguém, na hora de um sufoco, de uma perseguição muito grande, vai buscar a Deus. Pode ser que aconteça que vai ter um ou outro, mas dificilmente uma pessoa, na hora da perseguição muito grande, quem já é ímpio, dificilmente vai buscar a Deus. Porque a pessoa vai optar pela saída mais fácil. E a saída mais fácil é a adoração da besta e aceitar a apostasia. Esta é a saída mais fácil. Então, veja que, num primeiro momento, tudo vai parecer perdido. Eu estou aqui preparando vocês para um momento como esse. No primeiro momento, tudo vai parecer perdido. Você vai pensar, ele está vencendo os santos de Deus. Você vai pensar que, então, não tem saída, porque ele está vencendo. Porque Deus vai permitir que alguns cristãos sejam mortos. Mas esses cristãos que Deus vai permitir que sejam mortos, vão ser mortos para a glória de Deus. Deus tem plano na morte deles, é para a glória de Deus que eles serão mortos. Então, aqueles que ficam vivos, pode pensar, está tudo perdido, não há saída para nós. Mas você tem que entender o quê? Que não, que Deus está no controle da tua vida desde que você nasceu. Você está sob o controle do Deus Altíssimo. Então, a própria palavra de Deus diz que Ele vai abreviar aqueles dias por causa dos seus. Porque se Ele não abreviasse, nenhuma carne se salvaria. Então, Ele vai abreviar aqueles dias por tua causa, por minha causa, por tua causa, por causa daqueles que vão estar passando por esses momentos de aflição. Então, não desanime, fique firme e fique com o Senhor, porque Ele vai entrar com o livramento, Ele vai entrar com a vitória no momento dele, Ele não vai deixar você perecer. Isso não vai acontecer. Então, nos momentos de maior dificuldade da tua vida, Deus está lá. Ele sempre esteve lá contigo. Ele não deixou você perecer até hoje. Você está vivo até hoje, você está de pé até hoje. Ele não te deixou perecer. Por que Ele vai deixar você perecer agora? Ele não vai deixar. Então, você só precisa confiar. Mas vai parecer, em determinado momento, que não há saída. E você vai olhar e vai pensar, mas nem Deus consegue resolver essa situação. Nunca, jamais pense isto. Porque quando é necessário, Deus entra com o plano sobrenatural, Ele entra no mundo natural e faz as coisas acontecerem. Sempre que é necessário, Ele faz isso. Absolutamente tudo está sob o controle dEle. Mas aí o que é que acontece? Satanás conhece esse plano muito melhor do que você. Ele conhece esse plano muito melhor. E ele já sabe que os últimos dias dele, são os últimos dias dele. Ele sabe disto. Então, por saber disto, ele intensificou a ação dele nestes últimos dias, nestes últimos anos. Ele intensificou essa ação de apostasia, de enfraquecimento da fé das pessoas. Ele sabe que ele está ali, pela hora já ali, de acabar tudo.
não é poder, porque ele não tem poder, mas assim, essa força que ele tem sobre o ser humano, isso tudo vai acabar. E ele vai usar o anticristo para isso, porque o que é que ele quer? Ele quer trazer a maior quantidade possível de pessoas para o inferno. Porque a briga dele não é contigo, não é comigo, é com Deus. A briga dele é trazer as pessoas que Deus criou para ir morar com ele no inferno. Essa é a briga dele. É tirar essas pessoas das mãos de Deus. E a briga de Deus por você é essa, é tirar você das mãos de Satanás para que você vá morar na glória com ele. Então, Satanás vai usar o anticristo nesses últimos dias, nesse período. E por meio do anticristo, ele vai conseguir atrair muitas pessoas, muitas. Porque ele vai conseguir atrair não só as pessoas que já estão perdidas, que já estão fora deste redil do Senhor, não só essas pessoas, como ele vai atrair aquelas pessoas que estão nas igrejas, mas não são firmes. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque ele vai usar todo tipo de engano para conseguir fazer isso. A Bíblia fala que ele vai, inclusive, operar milagres, e que, se possível fosse, ele enganaria até os escolhidos. Por quê? Porque os escolhidos mesmo não são enganáveis assim com facilidade. Então, você fica atento para um momento em que a apostasia, em que esse confronto com tudo que se chama Deus, com tudo que é de Deus, com os valores bíblicos, com os valores cristãos, quando esse confronto contra os valores cristãos tiver uma forma exacerbada, você fique atento, você preste atenção, e você não se deixa também enganar pelo surgimento de algum falso Cristo. É preciso que você saiba dos acontecimentos para que você não seja enganado. Não se deixe enganar por estes acontecimentos. Esse falso Cristo vai ter muitos seguidores. Jesus falou que ele viria. O próprio Jesus falou que ele viria. Ele terá muitos seguidores. Fará milagres e fará maravilhas. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Se chegar uma pessoa dizendo que é o Cristo, se fizer milagres e maravilhas, mas aquilo que a pessoa falar, aquilo que são as atitudes dela, as ações dela, contrariar a palavra de Deus, não sigam, não acreditem, caiam fora. Porque Cristo, o verdadeiro Cristo, ele jamais vai se contrapor contra a verdade bíblica, contra a palavra de Deus, jamais. Então, se esse falso Cristo apareceu, começa a fazer milagres, mas você percebe o quê? Não, as palavras que ele fala contrariam a Bíblia. Tudo que eu aprendi até hoje contraria. Então, ele não é o Cristo verdadeiro. Porque o Cristo verdadeiro jamais contrariará a palavra de Deus. Irmãos, tem algumas passagens, eu quero ler para você. Se você quiser acompanhar, ótimo. Se você não quiser acompanhar, leia depois em casa. São umas passagens lá em Mateus 24. Então, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, eu quero acompanhar, porque é o próprio Jesus Cristo, nos ensinando algumas coisas, alguns eventos que vão acontecer nesse período. E eu gosto muito de ensinar por meio de palavras de Jesus. Porque muitas pessoas falam assim, isso aqui foi interpretação dos apóstolos, isso aqui foi... Tá, então vamos ver as palavras de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Mateus 24. Se você já tiver aberto, nós vamos ler primeiro o versículo 7, depois nós vamos ler do 9 ao 13. Vamos ler o 7 primeiro, que Jesus fala assim: porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas depois, numa sequência aqui que nós não vamos ler, Jesus explica, mas isso ainda não é o fim. Porque o fim não vem com guerra, o fim vem com paz. O fim vai vir numa falsa paz, uma pretensa paz. Que ele fala que vai ser como nos dias de Noé. Que as pessoas vão estar cuidando da sua vida material, das coisas do dia a dia, desapercebidas. Então, é num tempo de uma falsa paz, não é tempo de guerra. Os tempos de guerra são princípios das dores. É isso que o tempo de guerra é princípio das dores. E não é o fim, é só o princípio das dores. Nós estamos vivendo
já há algumas décadas, esse princípio das dores. Então, lá do 9 ao 13, Jesus fala assim: então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Veja, irmãos, que a gente está falando aqui que nós vamos passar a ser o problema da humanidade. Nós, os cristãos, vamos passar a ser o problema da humanidade. E nós vamos ser perseguidos como sendo o problema da humanidade. Ah, por que a humanidade não tem paz? Ah, por que as pessoas são assim? Por que isso? É por causa dos cristãos. Então, veja que aqui nós somos o problema da humanidade. E aí ele fala: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E é preciso que a gente seja forte o suficiente em Cristo para perseverar até o fim. Não é? Porque pode ser que você seja entregue por um parente seu. E depois do versículo 21 até o 25, Jesus fala assim: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser: eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Veja, irmãos, Jesus Cristo nos preparou. Ele nos preparou para esse momento. Então, por tudo isso que Jesus falou e por tudo que a Bíblia fala, é claro que todos nós que somos seguidores de Cristo, nós precisamos estar alertas. Nós precisamos estar vigilantes a todos esses sinais. Mas tem uma coisa que você pode fazer e que é muito, 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 muito superior a estar alerta, sabe? Que vale muito mais do que você estar alerta. É você estar permanentemente, constantemente com a tua vida no altar, com a tua vida assim com Deus, pedindo perdão pelos teus pecados todos os dias, procurando se fortalecer no Senhor todos os dias, porque quando você está com a tua vida no altar, você é forte, nada te abala. Então, isso é muito mais importante do que você estar alerta, procurando sinal. Porque não adianta você estar procurando sinal e pecando, procurando sinal e transgredindo a lei de Deus, procurando sinal. Não funciona dessa forma. Não funciona assim, tá? Então, a maior vigilância que você pode ter na sua vida em relação com acontecimentos que vão vir, é você estar com a vida assim com Deus. É você estar realmente ali segurando, como diz uma amiga minha, segurando os colarinhos do Senhor. E você não soltando de jeito nenhum, tá, amados? E então, quando nós, assim, os pastores, nós pregamos sobre um assunto como esse, é isso que nós queremos que você faça. Nós queremos o quê? É que você se arrependa dos seus pecados. É que você se conserte. Nós queremos que você conheça tudo que vai vir, porque conhecimento é poder e conhecimento liberta. Você tem que conhecer o que vai acontecer. Não adianta pastor não querer subir no púlpito e pregar sobre isso. Não adianta, porque vai acontecer. Ele pregando sobre isso ou não pregando sobre isso, isto vai acontecer. Eu quero que esta igreja esteja preparada. Então, assim, nós temos a obrigação de aplainar as veredas. Nós temos a obrigação de chegar para as pessoas e dizer: olha, você está errado, então você tem uma chance de consertar com Deus. Venha. Quando um pastor aponta para uma pessoa e fala: olha, você está errando, não é para te apontar, não é para fazer gracinha, não, porque o pastor não tem nem tempo para isso. É para te dar uma oportunidade de falar: se arrependa.
Se arrependa e se volte para Cristo. Volte para Deus de uma forma como você nunca esteve antes. Se firme com Deus de uma forma como você nunca antes na sua vida você esteve firme com Deus. Porque nós precisamos pregar isso para o máximo possível de pessoas. Porque não apenas para os cristãos estarem preparados, mas nós precisamos pregar para os ímpios também. Para que aquela pessoa que ainda não é cristão, que ela possa, então, perceber o quê? Meu Deus, eu preciso correr, eu preciso fazer uma aliança com Jesus. Eu preciso. Porque quando uma pessoa sabe que está vindo uma avalanche como essa, ela entende. Eu preciso correr e fazer uma aliança com Jesus. Porque se eu faço uma aliança com Jesus, eu tenho uma proteção divina, eu tenho proteção de Deus. E tem mais, Apocalipse 20:15. Apocalipse 20:15 diz o quê? Que aqueles que estiverem o nome encontrados no livro do Cordeiro, que estiver ali com o nome no livro da vida do Cordeiro, que esses não serão alcançados, mas os que não estiverem serão lançados no lago de fogo. Então, você que ainda não fez esta aliança, tem que correr para fazer. Esse é o papel que nós temos que fazer, nós pastores. É levar para você. Sabe, é ingrato. Você pode, às vezes, também não querer pensar nessas coisas. Você pode pensar assim, meu Deus, eu sou uma pessoa frágil, fraca, eu não tenho condição de passar por uma situação dessa. Eu não tenho condição de passar por isto. Por isso que eu não gosto de pensar no Apocalipse, eu não gosto de pensar na vinda de Cristo, que eu não tenho condição de passar por isso. Mas eu quero te dizer, irmão, cristão nenhum nasce forte. Não existe isso do cristão nascer forte. Ele não nasce forte. Ele é forte quando ele atravessa lutas, quando ele atravessa dificuldades, ele vai sendo forjado nas lutas, nas dificuldades. E aí ele vai se transformando numa pessoa forte. E creia, você vai receber do alto, do Deus Altíssimo, a força necessária. Você não é forte? Busque a Deus, esteja alinhado com Deus, assim, completamente alinhado com Deus. Que se você estiver alinhado com Deus, quem vai derramar sobre você a força necessária é Deus. Ele que vai te dar a força que você precisa. Porque se você olhar para alguém e falar assim, mas essa pessoa é frágil. Irmão, o cristão frágil, ele só é frágil até o momento em que ele tem que enfrentar uma luta. Porque no momento em que ele tem que enfrentar uma luta, Deus fortalece ele. Porque não existe essa de Deus deixar o cristão enfrentando uma luta sem fortalecê-lo. Isso não existe. A tua força vem do Altíssimo. Vem do Deus que está vendo todas as coisas. E que está no controle de tudo isso que vai acontecer. Então, é nele que você tem que buscar a sua força. Não busca em você, não. E tira essa ilusão da sua cabeça de que existe cristão forte e cristão fraco. Cristão forte é porque já atravessou algumas lutas na vida. E o cristão fraco é porque ainda não teve essa oportunidade. Mas a força, ela vem do Senhor, do Senhor. Então, a única coisa que você faça, cuida da sua relação com Deus. Cuida, porque quem vai te fazer de você um forte é Ele. Então, cuida, mas cuida bem, tá? Porque se você cuida da sua relação com Deus, ainda que você se sinta frágil, você vai receber dele uma força tal que você não só vai escapar dessa situação, como você ainda vai ajudar outras pessoas nesse momento de luta. Nesse momento de dificuldade, você vai ajudar outras pessoas. Busca ter o crescimento espiritual, mas busca com força. Jejua por você mesmo. Ora na madrugada, sabe? Faça propósito de leitura de Bíblia. Faça propósito, sabe, de leituras, de conhecimento com Deus. Busca crescer espiritualmente. Isso é algo que você pode fazer. Porque quanto mais forte espiritualmente você estiver, menos você vai estar sujeito a cair no momento de uma luta como essa. Você precisa ser um soldado forte nesse momento. Então, busca se fortalecer, sabe, irmãos? E às vezes a pessoa pensa, mas eu já tenho tanto problema na minha vida hoje, eu não quero ficar pensando nisso. Mas eu quero dizer uma coisa, pensa em tudo isso que eu te falei até agora. Imagina isso, imagina que já está acontecendo. Ou que vai acontecer dentro de 3, 5, 7 anos. E aí olha de novo para o seu problema. E você vai ver que o seu problema virou nada. Que o seu problema ficou tão insignificante perto do que está vindo.
Então, tudo é uma questão de perspectiva. Então, não faça como a avestruz que enfia a cabeça na areia para não enxergar a realidade. A realidade bíblica é esta. Pastores não querem pregar sobre isto. Deus já tem mandado, Deus tem dito, nós não estamos em tempo de festinha em igreja, nós não estamos em tempo de réveillon de crente, de fazer festa, de fazer oba-oba. Deus já tinha mandado que esse réveillon era um réveillon para colocar joelho no chão, para orar, para buscar a Deus e para clamar a misericórdia do Senhor. Deus já tinha determinado isso. Então, não há mais tempo para você ficar seguindo quem não tem coragem, quem não pode te orientar, te conduzir para a verdade. Não há mais tempo para isso, porque se você conduz alguém que não te... Você está seguindo alguém que não te conduz para a verdade, segundo a Bíblia, cai os dois no abismo. Não adianta você falar, eu fui de boa fé. Não existe essa história de boa fé na Bíblia. Cai os dois. Cai o que está na tua frente e você que está seguindo. Então, se você não estiver se preparando para a verdade, sendo preparado para a verdade, olha, eu não sei, então, o que fazer. Porque as pessoas pensam assim, mas se eu for pregar Apocalipse, se eu for pregar a vinda de Jesus, eu vou ser taxado o quê? Como profeta do Apocalipse, como louco. Eu sei de uma coisa, irmãos, se Deus mandou fazer, eu faço. Deus mandou pregar, eu prego. Ainda que eu seja taxada como profeta do Apocalipse, como louca, não tem problema, porque todo mundo que está trabalhando em cima de uma profecia, que está falando da profecia, está achado de louca até o momento que aquilo acontece. Porque na hora que acontece, aí ela deixa de ser louca. Só que aí também já não aproveita mais para mais ninguém. Aí já era. Então, se eu vou ser considerada louca, se você é considerada profeta do Apocalipse, isso não me incomoda. O que me incomoda é se Deus me mandar fazer uma coisa e eu não fizer. Isso me incomoda. Porque eu tenho que acertar contas, irmãos, é mais em cima. E essa conta que um pastor tem que acertar não é fácil, não, é dura. Porque tem que dar conta daqueles que estão ali todos os dias com ele. Ele tem que dar conta disso. Então, o que eu quero dizer para você? Se arrependa, olha para dentro de você, verifique o que é que você precisa acertar com Deus. Verifique o que é que você não está conseguindo deixar. E se aproxime de Deus, mas se aproxime mesmo. Aplane nas tuas veredas, aplane nas tuas veredas. Porque vem, porque essa situação vem. Eu não sou a única pessoa que o Senhor está mandando pregar sobre isso nestes tempos. Tá? Não sou. Você vai ver por aí dezenas de pregações acerca deste assunto. Nós não podemos ignorar esse assunto. Não podemos mais. Você é a geração que não pode ignorar esse assunto. Creia, você é a geração que tem que saber disto. Então, coloca a tua vida no altar. Coloca a tua vida no altar, ainda se você é um crente, se você é um crente fiel, mas verifica no que, afinal, eu não estou agradando, meu Deus. E faça um conserto. Eu vou terminar essa pregação agora, irmãos, mas eu quero terminar essa pregação com todo mundo fazendo um conserto. Porque senão tudo que eu fiz aqui, todo o sofrimento que eu passei, essa semana, que não foi pouco, Deus sabe, para trazer essa palavra, tudo vai ter sido em vão. Tudo terá sido em vão. Se você não fizer um conserto, faça um conserto. Se levanta agora. Faça um conserto com Deus. Coloca as tuas mãos no coração. Irmãos, não está mais tempo para crente fraco, não. Para crente cheio de mimimi. Para crente, irmãos, que se ofende com qualquer coisa, ou então que sai perseguindo um irmão ou uma irmã por qualquer coisa. Não estamos mais... Esse tipo de crente, ele não aglutina. E nós precisamos estar unidos. Todos nós precisamos estar unidos nesse momento. Eu convido você que está em casa, eu convido você que está aqui. Vamos fazer uma oração de arrependimento. Vamos fazer, fica em pé. Vamos fazer a oração de arrependimento. Não quero que meu trabalho tenha sido vão. Eu quero que você fale o teu nome. Quando eu disser o meu nome, você fala o teu nome. Senhor,
Pai, aqui é a Lenita. Pai, aqui é o Leonardo. Senhor, olha para mim. Senhor, olha para mim. Eu quero te dizer Eu quero te dizer que eu me envergonho que eu me envergonho de tudo que eu venho fazendo de tudo que eu venho fazendo e que te desagrada. e que desagrada-te. Eu quero, Pai, Eu quero, Pai, ser perdoada por ti. ser perdoado por ti. Me ajuda nas minhas fraquezas. Me ajuda nas minhas fraquezas. Oh, Deus amado e querido. Oh, Deus amado. Você que ainda não fez uma aliança com Deus, coloca a tua mão no teu coração agora. Vai repetir também. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele veio em carne para a remissão dos meus pecados. Eu recebo o sacrifício de Jesus na cruz para a minha vida. Deus perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Segura firme nas minhas mãos. Não me deixe sair dos teus caminhos. Você que precisa se reconciliar com Deus, diga para o Senhor nessa noite: Senhor, reescreve o meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados. Eu sou frágil, eu sou pó, mas o Senhor é a minha fortaleza. Seja comigo todos os dias. Amém. Amém. Aleluia, Senhor. Pai, há quanto tempo estais a conhecer o que acontece dentro em mim? Vai, toda essa vida vai, e nada fiz daquilo que eu te prometi. Disses uma vez que louvaria sim, ou em prazer, ou palavras mãos, mas ao cair em pranto eu me lembrei da cruz. Foi lá que meu Jesus me deu real valor. Pai, misericórdias tens, mesmo sabendo o crente que sou, me concedes tantos bens. Tomas-me e faz-me diferente ser. Agora junto a ti quero me refazer. Pai, há quanto tempo estás a conhecer o que acontece dentro em mim? Vai, eu sei que o tempo vai, e nada fiz daquilo que eu te prometi. Disses uma vez que louvaria sim, ou em dias maus, ou em valor, mas ao cair em pranto eu me lembrei da cruz. Foi lá que meu Jesus me deu real valor. Pai, misericórdias tens, mesmo sabendo o crente que sou, me concedes tantos bens. Tomas-me e faz-me diferente ser. Agora junto a ti quero
sabendo o crente que sou, me concedes tantos bens. Tomas-me e faz-me diferente ser agora junto a ti. Quero me refazer. Aleluia, Jesus. Glórias ao teu nome, Senhor. Toda honra e toda glória é dada a ti, Senhor. Receba os louvores, receba a adoração, Pai. Em nome de Jesus. Irmãos, estenda as suas mãos para a bênção apostólica, amém? Que o amor infinito e a graça salvadora e as misericórdias de Deus Pai, de Jesus e do Espírito Santo de Deus estejam com cada um de nós, não apenas nesta noite, mas por todos os nossos dias. Senhor, alcança os nossos onde eles estiverem. Alcança com a tua salvação, Pai. Eu te peço no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.